Olá, vamos iniciar o nosso encontro do grupo de estudos sobre o livro Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Se não me engano, esse é o encontro 22. Bom, vamos dar continuidade, né? Aqui na página 133. A televisão. Ver televisão é a atividade de lazer favorita, ou melhor, a opção de inatividade de milhões de pessoas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem está na faixa dos 60 anos de idade já terá passado 15 anos diante da tela da TV. Em muitos outros países, os índices são semelhantes. Para um número significativo de pessoas, ver televisão é algo relaxante, entre aspas. Observe a si mesmo e verá que, quanto mais tempo sua atenção permanece tomada pela tela, mais sua atividade intelectual se mantém suspensa. Assim, por longos períodos, você estará assistindo a atrações como programas de entrevistas, jogos, shows de variedades, quadros de humor e até mesmo anúncios sem que quase nenhum pensamento seja gerado pela sua mente. Você não apenas deixa de se lembrar dos seus problemas, como se torna livre de si mesmo por um tempo. E o que poderia ser mais relaxante do que isso? Tem o lado positivo e o lado negativo, né? Que é o que você fica alienado, né, de si, mas também ele funciona como um relaxante mesmo, porque eu, por exemplo, durmo na frente da televisão com a maior facilidade. E acho que muitas pessoas, conheço várias pessoas que sentam na frente da televisão e dormem. Então, tá bom. Mas realmente o lado, vamos chamar de negativo, né? Mas não sei, eu não gosto de falar nem negativo nem positivo, mas o lado que é desarmonioso é aquele que te distrai de si mesmo, né? Você deixa de se fazer a introspecção para se reconhecer, né? Então, ver televisão cria o espaço interior? Será que isso nos faz entrar no estado de presença? Infelizmente, não é o que acontece. Embora a mente possa ficar sem produzir nenhum pensamento por um bom tempo, ela permanece ligada à atividade do pensamento do programa que está sendo exibido. Mantém-se associada à versão televisiva da mente coletiva e segue absorvendo seus pensamentos. Sua inatividade é apenas no sentido de que ela não está gerando pensamentos. No entanto, continua assimilando os pensamentos e as imagens que chegam à tela e criando condicionamentos, criando várias situações, né, conceitos para as pessoas que estão assistindo. No entanto, continua assimilando os pensamentos e as imagens que chegam à tela. Isso induz um estado passivo semelhante ao transe, que aumenta a suscetibilidade e não é diferente da hipnose. É por isso que a televisão se presta à manipulação da opinião pública, entre aspas, como é do conhecimento de políticos, de grupos que defendem interesses específicos e de anunciantes. Eles gastam fortunas para nos prender no estado de inconsciência receptiva. Querem que seus pensamentos se tornem nossos pensamentos e, em geral, conseguem. É isso, né, gente? É uma forma realmente de dominação. Portanto, quando estamos vendo televisão, nossa tendência é cair abaixo do nível do pensamento e não nos posicionarmos acima dele. A TV tem isso em comum com o álcool e com determinadas drogas. Embora ela nos proporcione um pouco de alívio em relação à mente, mais uma vez pagamos um preço alto, a perda da consciência. Assim como as drogas, essa distração tem uma grande capacidade de viciar. Procuramos o controle remoto para mudar de canal e, em vez disso, nos vemos percorrendo todas as emissoras. Meia hora ou uma hora mais tarde, ainda estamos ali, passeando pelos canais. O botão de desligar é o único que nosso dedo parece incapaz de apertar. Meu pai era uma pessoa assim.
Ele não conseguia ficar mais do que 2 minutos em cada canal. Era uma coisa assim que eu não conseguia nem entender a ansiedade dele. Ele mudava de canal assim, ele não conseguia ver um programa, um filme, qualquer coisa inteiro, do princípio ao fim. Ele ficava clicando. Uma coisa realmente de doido. Continuamos olhando para a tela, né, em vez de desligar. Porém, normalmente não porque algo significativo tenha chamado nossa atenção, e sim porque não há nada interessante sendo transmitido. Não, aí já aqui já não concordo, porque tem na televisão, tem coisas, vamos dizer assim, úteis, né, porque existem documentários, né, existem cursos, existem várias coisas que realmente são aproveitáveis, né? Então, também não podemos dizer que a televisão seja de todo negativa, né? Ela não é totalmente desarmoniosa, tudo tem um lado sombra e um lado luz. E o lado luz da televisão é levar informação, conhecimento, né? Assim como a internet, né? Se não fosse a internet, nós não estaríamos fazendo esse curso, né? Se não fosse a TV também, talvez esse curso aqui também talvez pudesse estar sendo transmitido pela TV, igual tem vários outros, né? Então, quer dizer, não podemos também generalizar, né? Depois que somos fisgados, quanto mais trivial e mais sem sentido é a atração, mais intenso se torna o nosso vício. Se isso fosse estimulante para o pensamento, motivaria nossa mente a pensar por si mesma de novo, o que é algo mais consciente e, portanto, preferível a um transe induzido pela televisão. Dessa forma, nossa atenção deixaria de ser prisioneiro das imagens da tela. Isso, no caso, desarmonioso. O conteúdo da programação, caso apresente alguma qualidade, pode até certo ponto neutralizar e, algumas vezes, até mesmo desfazer o efeito hipnótico e entorpecedor da TV. Existem determinados programas que são de uma utilidade extrema para muitas pessoas, tá vendo? Aí tá certo. Mudam sua vida para melhor, abrem seu coração, fazem com que se tornem mais conscientes. Há também algumas atrações humorísticas que acabam sendo espirituais, mesmo que não tenham essa intenção, por mostrarem uma versão caricata da insensatez humana e do ego. Elas nos ensinam a não levar nada muito a sério, a permitir um pouco mais de descontração e leveza na nossa vida. E, acima de tudo, nos ensinam isso enquanto nos fazem rir. O riso tem uma extraordinária capacidade de liberar e curar. Contudo, a maior parte do que é exibido na televisão ainda está nas mãos de pessoas que são totalmente dominadas pelo ego. Assim, a intenção oculta da TV é nos controlar, nos colocando para dormir, isso é, deixando-nos inconscientes. Mesmo assim, existe um potencial enorme e ainda inexplorado nesse meio de comunicação. Então, aqui eu não concordo totalmente, porque a intenção oculta da TV é ganhar dinheiro com os programas, né? Há alguns programas, principalmente os políticos, né, realmente induzem, a intenção deles é dominar, controlar, né, para que eles ganhem dinheiro, né? É isso. Então, o objetivo oculto da TV, na verdade, é levar a pessoa ao consumismo, ou então levá-la a acreditar naqueles que vão ganhar dinheiro. Tudo, no fundo, é ganhar dinheiro. É a ambição a respeito do dinheiro, porque vem o dinheiro como o foco central da vida dessas pessoas, do poder, está ligado ao poder. Então, o lado oculto da TV não é induzir as pessoas a virarem robôs, não, nesse sentido aqui, é controlar as pessoas para virarem robô, para serem escravos dessa minoria que mantém a maior parte do dinheiro da humanidade, do poder. Então, é isso. Evite assistir a programas e anúncios que o agridam
com uma rápida sucessão de imagens que muda a cada 2 ou 3 segundos ou menos. O hábito de assistir à televisão em excesso e essas atrações em particular são duas causas importantes do transtorno de déficit da atenção, um distúrbio mental que vem afetando milhões de crianças em todo o mundo. Ó, disso aqui eu não sabia. Acho até interessante, mas acredito que não, porque o meu filho é hiperativo, o meu neto também. E eu acho que não foi a televisão a causa disso, não. Eles já nasceram assim, porque isso vem da família. Por exemplo, meu pai era hiperativo e quando ele era criança não existia televisão. A televisão foi existir quando eu era criança, né? E ele era hiperativo, o irmão da minha mãe também. Então, isso aqui para mim não tem nenhum fundamento, mas pode ser que contribua para algumas crianças. Porque o hiperativo, na verdade, ele não fica muito atento em filmes longos, em programas. Eles gostam de coisas pequenas, porque eles não têm. Eles não ficam ligados em coisas que demoram muito tempo. Aquela coisa deles é de movimento, eles não conseguem ficar parados. E ficar na frente da televisão quietinho, paradinho, não é uma coisa que eles façam com facilidade, não. A atenção deficiente de curta duração torna todos os nossos relacionamentos e percepções superficiais insatisfatórios. Qualquer coisa que façamos nesse estado, qualquer ação que executemos, carece de qualidade, pois a qualidade requer atenção. O hábito de ver televisão com frequência e por longos períodos não só nos deixa inconscientes, como induz à passividade e drena toda a nossa energia. Portanto, em vez de assistir à TV ao caso, escolha os programas que despertem seu interesse. Claro. Enquanto estiver diante da tela, procure sentir a vívida atividade dentro do seu corpo. Faça isso toda vez que se lembrar. De vez em quando, tome consciência da sua respiração. Desvie os olhos da tela em intervalos regulares, pois isso evitará que ela se aposte completamente em seu sentido visual. Não ajuste o volume acima do necessário para que a televisão não domine no nível auditivo. Tire o som durante os intervalos. Procure não dormir logo após desligar o aparelho ou, ainda pior, adormecer com ele ligado. Você pode simplesmente usar o seu filtro de consciência, porque aí você tendo discernimento, você sabe, bom, esse anúncio aqui não me interessa, deleta, né? O programa também deleta o que é. Você filtra aquilo que realmente que é essencial, que é proveitoso e que vai realmente resultar em conhecimento ou em alguma reflexão, né? Então tá. Reconhecendo o espaço interior. É provável que o espaço entre os pensamentos já esteja surgindo de vez em quando na nossa vida e talvez nem estejamos cientes disso. Uma consciência que é fortemente atraída pelas experiências e condicionada a se identificar apenas com a forma, isto é, a consciência dos objetos, considera a princípio quase impossível perceber o espaço. Em última análise, isso quer dizer que não conseguimos nos tornar conscientes de nós mesmos, porque estamos sempre conscientes de outra coisa qualquer. Permanecemos distraídos pela forma de modo permanente. Até mesmo quando parecemos estar conscientes de nós mesmos, acabamos nos transformando num objeto, numa forma de pensamento. Assim, aquilo que temos consciência não corresponde a nós, é apenas um pensamento, ou um sentimento, ou uma emoção. A pessoa se identifica com aquilo e se transforma naquilo, né? Então, por exemplo, a pessoa sente uma raiva e aí ela se identifica com a raiva e se transforma na raiva. Então, na verdade, a raiva a possui, sendo que a raiva foi criada por ela mesma. É uma coisa totalmente alienável, né? A pessoa fica alienada de si mesma. Ela se identifica totalmente com o pensamento, com o sentimento ou com a emoção. E aí, o que acontece? Isso tende a demorar a passar. Se você se identifica com aquele sentimento, com aquela emoção, e aquilo ali fica, né, como se fosse um redemoinho indo e voltando, né? Você fica identificado e aquilo ali não passa.
Agora, se você volta a sua atenção para a presença, para aquilo realmente que não passa, para aquilo que é imutável, o sentimento que vem e vai, ele vai. Ele vem e vai. Ele passa por você, mas não permanece. Não é? Então, quando ouvimos falar de espaço interior, pode ser que comecemos a buscá-lo. No entanto, se fizermos isso como se estivéssemos procurando um objeto ou uma experiência, não teremos sucesso. Esse é o dilema de todos aqueles que estão tentando alcançar a compreensão espiritual ou iluminação. Por isso, Jesus disse: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está dentro de vós. É isso. Se você está consciente, né, não adianta, né, apontar, tá ali ou tá aqui, vem para cá. Você está ali presente em si mesmo, né, no reino de Deus. Está presente em si mesmo, na paz que reside aí nesse silêncio. Então, não importam as circunstâncias, não importam as pessoas que estejam ao seu redor. Se você estiver consciente de si, você vai permanecer ali, você vai lidar com as circunstâncias, vai lidar com as pessoas, mas isso não vai te tirar do seu centro. Você vai permanecer ali consciente de si, no centro do furacão, vamos dizer assim, né? E isso é liberdade. Isso é liberdade. Se não gastamos todo o nosso tempo com descontentamento, preocupação, ansiedade, depressão, desespero, nem nos deixamos consumir por outros estados negativos, se temos a capacidade de desfrutar as coisas simples, como ouvir o som da chuva ou do vento, se conseguimos ver a beleza das nuvens passando pelo céu, se temos condições de ficar sozinhos de tempos em tempos, sem nos sentir solitários, nem carentes do estímulo mental de um entretenimento, se somos capazes de nos ver tratando um estranho com uma bondade sincera, sem esperar nada em troca, isso significa que se abriu um espaço, não importa que seja curto, no fluxo incessante de pensamentos que é a mente humana. Quando isso acontece, experimentamos uma sensação de bem-estar, de paz viva, ainda que sutil. A intensidade pode variar de um sentimento quase imperceptível de contentamento em segundo plano ao que os antigos sábios da Índia chamavam de Ananda, a alegria do ser. É a que a gente chama de bem-aventurança. Como fomos condicionados a prestar atenção apenas na forma, provavelmente não temos consciência dela, a não ser de modo indireto. Por exemplo, existe um elemento comum na capacidade de vermos a beleza, de valorizarmos as coisas simples, de gostarmos de ficar sozinhos e de nos relacionarmos com as pessoas com benevolência. Esse elemento comum é um sentimento de contentamento, de paz e de vivacidade, que é o pano de fundo invisível, sem o qual essas experiências não seriam possíveis. É quando a gente deixa, né, que a presença se manifeste, né? Quando nós não bloqueamos o bem, o amor, a paz, e isso se irradia para fora de nós. Nós paramos de jogar, né? Esses joguinhos de ego que existem entre as pessoas, né? Entre as personas, e nos mantemos conscientes, deixando que isso se irradie, para que nós sintamos, né, essa energia que é viva, que é real em nós, isso se manifeste. Sempre que você detectar a beleza, a amabilidade, o reconhecimento do que existe de bom nas coisas simples da vida, procure pelo pano de fundo de tudo isso dentro de si mesmo. Mas não busque esse segundo plano como se estivesse tentando encontrar alguma coisa. Você não conseguirá identificá-lo com precisão e dizer, agora eu tenho.
entre aspas, também não poderá prendê-lo com a mente e defini-lo de algum jeito. Ele é como o céu sem nuvens, não tem forma, é espaço, é silêncio, a doçura do ser e infinitamente mais do que essas palavras, que podem apenas sugerir o que ele é. Quando você for capaz de senti-lo diretamente em seu interior, ele se aprofundará. Então, toda vez que você valorizar algo simples, um som, uma imagem, um toque, nos momentos em que vir a beleza e sempre que tiver um sentimento de benevolência em relação ao outro, sentirá a amplitude interior, que é a fonte e o pano de fundo dessas vivências. Só de falar essas coisas a gente já sente isso, né? É quando nós nos rendemos, quando abrimos mão do pensamento e nos rendemos ao nosso interior, ao nosso coração. E esse sentir pode ser percebido, essa paz, esse amor, essa benevolência, essa gratidão pode ser sentida sem nenhum questionamento, sem nenhuma busca. Simplesmente é o que é, não é? Ao longo dos séculos, muitos poetas e sábios observaram que a verdadeira felicidade, que eu chamo de alegria de ser, é encontrada nas coisas simples, aparentemente comuns. A maioria das pessoas, na sua busca incansável por algo importante que possa acontecer na sua vida, costuma não prestar atenção no que é insignificante, que pode não ser insignificante de maneira nenhuma. O filósofo Nietzsche, num raro momento de silêncio profundo, escreveu: como é preciso pouco para a felicidade. A menor coisa, precisamente a mais suave, a mais leve, o farfalhar de um largato, um sopro, um psiu, um olhar de relance, é o pouco que faz a melhor felicidade. Silêncio. Por que a menor coisa faz a melhor felicidade? Porque a verdadeira felicidade não é causada nem pela coisa, nem pelo acontecimento, embora seja assim que pareça a princípio. Ambos são tão sutis, tão pouco perceptíveis, que ocupam apenas uma pequena parte da nossa consciência. O resto é o espaço interior, a consciência propriamente dita, não obstruída pela forma. A consciência do espaço interior e quem nós somos em nossa essência são a mesma e uma só coisa. Em outras palavras, a forma das pequenas coisas deixa lugar para o espaço interior. E dele, que é a própria consciência não condicionada, emana a verdadeira felicidade, a alegria do ser. Para estarmos conscientes daquilo que é pequeno e suave, precisamos, porém, permanecer silenciosos em nosso interior. Isso requer um alto grau de atenção. Aquiete-se, olhe, ouça, esteja presente. Esta é a outra maneira de encontrar o espaço interior. Torne-se consciente de estar consciente. Diga ou pense, eu sou, e não acrescente mais nada. Tome consciência do silêncio que acompanha o eu sou. Sinta a sua presença, que é o puro estado de ser, despojado de qualquer coisa, despido, revelado. Não há nada que a afete, nem a juventude, nem a velhice, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a bondade, nem a maldade, nem quaisquer outros atributos. Ela é o amplo útero de toda a criação, de todas as formas. Lindo isso, não é? Porque é isso que é a presença. Passou demais aqui. Ai, perdi. Só um minutinho.
Você consegue ouvir o córrego na montanha? O mestre Zen estava caminhando em silêncio com um dos seus discípulos por uma trilha na montanha. Quando chegaram a um velho pé de cedro, eles se sentaram embaixo dessa árvore e fizeram uma refeição simples, com apenas de um pouco de arroz e hortaliças. Após a refeição, o discípulo, um jovem monge que ainda não descobrira a chave para o mistério do Zen, rompeu o silêncio perguntando ao mestre: Mestre, como faço para entrar no Zen? Ele estava, é claro, perguntando como entrar no estado de consciência que é conhecido como Zen. O mestre permaneceu em silêncio. O discípulo esperou ansiosamente por uma resposta por quase 5 minutos. Ele estava prestes a fazer outra pergunta quando o mestre falou de repente: Está ouvindo o som daquele córrego na montanha? O discípulo não tinha notado nenhum córrego na montanha. Estivera mais preocupado em pensar sobre o significado do Zen. Agora, enquanto começava a escutar o som, sua mente ruidosa se acalmou. A princípio, ele não ouviu nada. Depois, seu pensamento deu lugar a um estado de alerta mais intenso e, de repente, ele ouviu um murmúrio quase imperceptível de um córrego a longa distância. Sim, consigo ouvir agora, confirmou. O mestre ergueu um dedo e, com um olhar que, de alguma maneira, era ao mesmo tempo feroz e gentil, complementou: Entre no Zen por aí. O discípulo ficou perplexo. Era seu primeiro satori, um lampejo de iluminação. Ele sabia o que o Zen era sem saber o que era aquilo que ele sabia. Eles prosseguiram na sua jornada em silêncio. O discípulo estava impressionado com a manifestação da vida no mundo à sua volta. Sentia tudo como se fosse pela primeira vez. Pouco a pouco, porém, começou a pensar de novo. O silêncio alerta voltou a ser encoberto pelo ruído mental, e não demorou muito tempo para que ele fizesse outra pergunta. Mestre, estive pensando, o que o senhor teria dito se eu não tivesse sido capaz de ouvir o córrego? O mestre parou, olhou para ele, ergueu o dedo e disse: Entre no Zen por aí. Quer dizer, ele continua, né, questionando, né? Silencie e se entregue ao silêncio. Apenas isso. Observe a simplicidade, se fusione à natureza. Ao existir, flua com o universo. Viva o aqui e agora. Quer dizer, ele ouvindo ou não ouvindo o córrego, é por aí que ele entra no Zen. Estando presente, estando consciente de si, no silêncio, através do silêncio. A ação correta. O ego pergunta: como posso fazer com que essa situação satisfaça minhas necessidades? Ou como posso chegar a outra situação que venha atender minhas necessidades? A presença é um estado de grande amplitude interna. Quando estamos presentes, perguntamos: como devo responder às necessidades dessa situação, deste momento? Na verdade, nem sequer precisamos fazer essa pergunta. Quando nós estamos no estado de presença, nós não questionamos nada. Simplesmente vivenciamos, observamos o agora. Só isso. Estamos em silêncio, atentos, abertos ao que é. Trazemos uma nova dimensão à situação, espaço. Então observamos e escutamos. Assim nos tornamos um com a situação. Sempre que, em vez de reagirmos a uma circunstância, nos fundimos a ela, a solução surge da própria circunstância. Na verdade, não somos nós, a pessoa que estamos olhando e escutando,
mas o silêncio alerta em si. Então, se a ação é possível ou necessária, a executamos ou, mais exatamente, a ação correta acontece por nosso intermédio. A ação correta é aquela que é adequada para o todo. Quando ela é consumada, o silêncio alerta e amplo permanece. Ninguém levanta os braços num gesto de triunfo, gritando um desafiador. É isso aí, nem dizendo, olhem, eu consegui. Porque simplesmente você está, você é. Toda criatividade surge da amplitude interior. Depois que a criação acontece e alguma coisa toma forma, precisamos ficar vigilantes para que as noções de eu e meu não apareçam. Se nos atribuirmos o crédito pelo que conseguimos fazer, é porque o ego está de volta e o amplo espaço tornou-se obscurecido. Né? É o ego que pensa ter alcançado algo. Porque nada precisa ser alcançado, está tudo ali presente agora, nesse momento. É o ego que pensa em competir, alcançar, lutar, conquistar. Então, quando ele assim, eu consegui, é o ego. Porque a presença está sempre em repouso, está sempre no estado receptivo, está sempre ali. Simplesmente é. Perceber sem nomear. As pessoas, em sua maioria, estão apenas superficialmente conscientes do mundo que as cerca, sobretudo quando estão familiarizadas com o ambiente em que se encontram. A voz na cabeça absorve a maior parte da sua atenção. Há quem se sinta mais vivo quando viaja e visita lugares desconhecidos ou outros países, porque, nessas ocasiões, a percepção sensorial ocupa mais a sua consciência do que o pensamento. Esses indivíduos se tornam mais presentes. Outros permanecem sob o total domínio da voz na cabeça, até mesmo nessas situações. Suas percepções e sensações são distorcidas por julgamentos instantâneos. Na verdade, eles não chegaram a ir a lugar nenhum. Apenas seu corpo está viajando, enquanto elas permanecem onde sempre estiveram, na própria cabeça. Elas continuam, né? Muita gente fala assim, eu vou para Katmandu para meditar, né? Alguns até podem ir para meditar realmente, mas a maioria vai, a mente vai com elas, né? E o ruído mental vai continuar, né? Não importa o lugar onde elas estejam, quer dizer, elas vão viajar, vão passear, mas a mente vai estar ali presente, desviando dela mesma, né? Distraindo, né? Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Então, logo alguma coisa é percebida, ela é nomeada, interpretada, comparada com outra coisa qualquer, apreciada, detestada ou chamada de boa ou má pelo eu fantasma, o ego. Elas estão aprisionadas nas formas de pensamento e na consciência do objeto. Ninguém desperta espiritualmente enquanto não interrompe o processo compulsivo e inconsciente de nomear, ou pelo menos até que tome consciência dele e assim seja capaz de observá-lo enquanto ocorre. É por meio desse nomear constante que o ego permanece em atividade como a mente não observada. Sempre que ele para, e até mesmo quando apenas nos tornamos conscientes dele, há lugar para o espaço interior, e então deixamos de ser possuídos pela mente. Então, enquanto o ego, né, a mente estiver nomeando, rotulando, julgando, analisando, é o ego. Ele está sempre buscando, a mente sempre avalia as coisas de acordo com os conceitos ou as condições a que ela está submetida, né? É o ego ali. Agora, quando
o estado de presença, ele está apenas receptivo ao acontecer. Não importa o que aconteça, né? A presença é neutra. Ela não julga, ela vivencia sem julgar. Isso é liberdade. Isso é pureza. Isso é leveza. Agora, escolha um objeto próximo a você. Uma caneta, uma cadeira, uma xícara, uma planta e examine-o visualmente. Ou seja, olhe para ele com grande interesse, quase com curiosidade. Evitem itens com fortes associações pessoais que o façam se lembrar do passado, como onde você os comprou, de quem os ganhou, etc. Né? Deixe de lado também tudo que tenha algo escrito, como um livro ou uma garrafa. Isso pode estimular o pensamento. Sem fazer esforço, relaxado, mas alerta, dedique total atenção ao objeto, a cada detalhe dele. Se surgirem pensamentos, não se envolva com eles. Não é neles que você está interessado, e sim no ato da percepção em si. Você consegue retirar o pensamento de dentro da percepção? É capaz de observar, sem que a voz da sua cabeça faça comentários, tire conclusões, compare ou tente descobrir alguma coisa? Depois de uns 2 minutos, deixe seu olhar vagar pelo ambiente, com sua atenção alerta, iluminando cada coisa sobre a qual ela pousar. Depois, ouça os sons que possam estar presentes. Faça isso da mesma maneira como olhou para as coisas ao seu redor. Talvez alguns sons sejam naturais, água, vento, pássaros, enquanto outros serão artificiais. Alguns podem ser agradáveis, outros desagradáveis. No entanto, não faça diferença entre bons e maus. Deixe cada som ser como ele é, não interprete. Nesse caso também, o segredo é a atenção relaxada, porém a alerta. É isso que nós fazemos quando meditamos. Sem uma música, quando estamos simplesmente em um ambiente, ou na natureza, ou na sua casa, onde quer que esteja, você entra no estado meditativo, não importa os sons que venham até você, eles simplesmente vão passar por você e você não vai se prender a eles, simplesmente eles passam. Os objetos também, quando você está andando, né, e meditando ao mesmo tempo, né, você observa o espaço por onde você está passando, né, simplesmente num estado de contemplação, sem análise, sem julgamento, sem rotulação. Estando presente ali. Então, no momento em que olhar e escutar dessa maneira, você poderá se tornar consciente de um sentimento sutil de calma que, a princípio, talvez seja difícil de perceber. Algumas pessoas o sentem como um silêncio em segundo plano. Outras preferem chamá-lo de paz. Quando a consciência não está mais totalmente absorvida pelo pensamento, uma parte dela permanece no seu estado original, não condicionado, sem forma. Esse é o espaço interior, né, que eu gosto de chamar de silêncio. É um estado de paz, de plenitude, de consciência. Você está ali consciente, de estar consciente, de ser consciência. É um estado de neutralidade, de passividade. Que podemos também chamar de energia Shakti, né? Da energia feminina, que é de receptividade. Esse é um exercício interessante, né, dele, esse aqui, de você observar os objetos sem analisar, sem rotulá-los, né?
Você perceber a forma, a cor, né? Os detalhes do objeto, mas sem criar nenhum vínculo com ele, de rotulação. Você apenas vai perceber o objeto. A mesma coisa com os sons. Vamos, agora mesmo tem um pássaro cantando aqui, mas simplesmente passa por mim, né? A gente escuta e passa, né? Sem apego, sem definições. Eu falei o canto do pássaro, mas porque é apenas para poder passar para vocês. Mas, enquanto a gente está meditando ou caminhando em meditação, né, no estado de paz, nesse estado de silêncio, de presença, simplesmente nós estamos ali presente, contemplando. Então é isso. Gostei desse exercício. A gente faz, esse é um exercício que a gente faz em meditação, né, de percepção, mas sem julgamento, sem rotulação, sem análise, é estar presente, consciente, numa atenção plena, né, que é o estado meditativo. Ok, então vamos encerrar o encontro de hoje, né? Gratidão, gratidão ao universo por esse momento. Até o próximo encontro. Namastê.